Uma boa tarde, galera. Sejam muito bem-vindos a mais um webinar aqui com a Mentorama. Sejam todos muito bem-vindos. Boa tarde para todo mundo. Digam para mim aí no chat de onde vocês são, de onde vocês estão falando, de qualquer parte aí do Brasil ou do mundo. E também se vocês já assistiram algum webinar aqui com a Mentorama antes ou se é o primeiro de vocês. Aproveitando também, galera, conta pra gente se vocês já são da área ou se vocês estão buscando aí uma nova profissão para começar aí a aprender muita coisa hoje, tá? Para adiantar para vocês, a gente tem um mentor super especial que vai dar um monte de dicas aí super legal pra gente conhecer mais esse mundo aí dos games. Olá, seja muito bem-vindo. Olá, boa tarde, olá. Daqui de Campinas. Olha só que legal. Rian de Campinas, vamos ver de onde tem mais galera aí. Bora lá, gente. A galera tá conhecendo o botão do chat agora. Vamos lá. Galera, para vocês entenderem um pouco melhor, tá? Vocês estão conseguindo ver a gente bem, se vocês estão escutando a gente bem, se o chat tá legal aí, vocês estão conseguindo visualizar o chat, estão conseguindo visualizar os slides. Peguem um papel e uma caneta, anotem todas as dúvidas, anotem tudo aí que vocês vão ter hoje. Pode ser no bloco de notas, pode ser direto no computador, pode ser de onde vocês preferirem, tá bom? Tem bastante dica aí para vocês aprenderem. Para quem ainda não conhece a Mentorama, nós temos aí mais de 3.000 alunos já estudando aí com a gente. Temos 4 direções de estudo, na verdade. A gente acabou de atualizar para mais uma, que é a nossa área de marketing. E assim sendo, a gente tem então a área de marketing, tem a área de games, que é o que a gente vai conversar hoje um pouco. Tem também a área de design e a área de programação, tá bom? Então tem muita coisa aí para vocês conhecerem. Lembrando que para quem ficar até o final do webinar, tem uma surpresa super legal. Então não deixem de conferir, fiquem por aqui, que tem um negócio super legal para vocês aí no final do webinar, tá bom? Nós temos também diversos parceiros aí no mercado, como a PicPay, a Gazeus Games, a Oasis, a Hoplon, a Light Farm Studios, Netflix, Nickelodeon, entre muitos outros, que dão todo o suporte para fazer com que esse webinar aconteça e também para que as nossas aulas, nossos mentores também ajudem aí legal, tá bom? Além disso, temos também no chat aí consultores para ajudar vocês em qualquer dúvida que vocês tenham aí durante o webinar. E também, aí no cantinho direito, na parte inferior, tem um botão de interrogação, onde vocês podem apertar, fazer as perguntas, e aí no final, a gente que pergunta tudo aí para o Rodrigo, ajudar a gente a responder sobre a área, tá bom? Quem ainda não me conhece, eu sou o Rafael Silva, sou coordenador de alguns dos cursos aqui na Mentorama, e hoje, né, nós estamos aí finalizando a nossa maratona da profissão digital com o nosso queridíssimo convidado, Rodrigo de Souza, que é game designer, mentor na Mentorama, já fez palestras incríveis aí na PUC-Rio, na UFRJ, no UFF, fez também aí parcerias super legais, projetos maneiros na EA Games também. Rodrigo, seja muito bem-vindo aí no nosso webinar. Obrigado. Conta pra galera um pouco aí do seu trabalho, de quem é você, pra galera te conhecer melhor. Olá, pessoal. Como ele já falou, meu nome é Rodrigo e eu trabalho com games já há bastante tempo. Não sou tão velho quanto pareço, tenho só 44 anos. E games sempre fizeram parte da minha vida de alguma forma. E desde que eu era muito novo, eu decidi que eu queria trabalhar com games. Então, eu achei a área de game design como uma coisa que eu gostava de fazer, como uma coisa que eu me sentia à vontade para fazer, e decidi seguir por esse caminho. Foi um longo caminho, mas deu tudo certo no final das contas, e hoje eu estou bastante satisfeito. Hoje eu já trabalhei com empresas grandes como a EA Games, como também trabalhei com a antiga Infogrames, que hoje é a Square Enix UK, e hoje eu tenho meu próprio estúdio. A gente está trabalhando em alguns projetos, infelizmente eu não posso entrar em detalhes desses projetos, mas tem coisa bem legal, e quando esses projetos estiverem por aí, a gente faz uma divulgação junto com a Mentorama. É isso, vamos começar? Bora lá então. Ok, então hoje a gente vai falar sobre como você pode se tornar um game designer de destaque. E a primeira coisa que me veio à cabeça, né, quando esse tema me foi sugerido para falar sobre isso,
é o que seria um game designer de destaque, né? Por que um game designer se dstaca em relação a outro, né? Então, eu chamei os outros professores aqui do nosso curso de game design para conversar e eu propus algumas perguntas. Então, o que seria um game designer de destaque? Seria um especialista em uma ou outra área do game design? Ele seria um profissional que tem boa relação com seus companheiros de equipe? Ele seria alguém que sabe comunicar bem as suas ideias, sabe expor bem aquilo que ele quer? E a conclusão que a gente chegou é que é tudo isso e nada disso especificamente. Um game designer de destaque é aquele que sabe desenhar uma experiência completa. Essa foi a conclusão que a gente chegou. Independente de você ter certa dificuldade em certa área, ou você sabe desenvolver mecânicas melhor do que ninguém, ou que você consegue entender sistemas de jogos melhor que ninguém, se você não consegue desenhar uma boa experiência, uma experiência completa para o seu jogador, você ainda não é um game designer de destaque. Ainda falta essa questão. A gente tem que considerar que quando a gente está desenvolvendo um jogo, você precisa necessariamente pensar na experiência que o seu jogador vai ter. O que você quer que ele sinta, como você quer que ele entenda o jogo, que ele entenda aquele universo. Então, é muito importante que você pense, acima de tudo, em desenhar uma experiência que seja bastante completa para o seu jogador. Mas, o que eu preciso para chegar nessa condição de conseguir desenhar uma experiência completa, né? Que habilidades que a gente precisa ter para conseguir chegar e desenhar uma experiência completa? Vamos lá. E a gente pergunta quais são as principais habilidades que um game designer deve ter. Eu coloquei aqui algumas, mas basicamente para você ser um bom game designer, você tem que ter um conhecimento geral muito bom. Então você precisa ler muito, você precisa ver filmes, você precisa ver animações, você precisa principalmente jogar jogos. Você precisa entender muito bem quais são as linguagens que tem dentro desses jogos, dentro desses filmes, dentro dessas animações. A questão do teatro também é muito bom para você entender situações de linguagem corporal, de projeção de fala. Então tem muita coisa que sempre vai agregar ao trabalho de um game designer. Então eu separei algumas aqui que a gente considera que são extremamente importantes, que você conheça e que você saiba como funciona. Você não precisa, tá, gente, dominar nenhuma delas, mas é bastante importante que você saiba como essas coisas funcionam para que você consiga agregar isso dentro do seu conhecimento, agregar isso dentro do desenvolvimento do teu jogo, para que ele fique ainda melhor e você consiga finalmente chegar a ter uma experiência completa, a gerar uma experiência completa. Então vamos lá. A animação. Você precisa entender como funcionam as animações e também entender o que você pode e o que você não pode fazer em termos de animação dentro dos jogos. É bastante importante que você consiga entender essa ideia, saber como tudo isso funciona, porque você consegue encaixar personagens, condições, efeitos dentro do teu jogo para que você consiga dar aquela experiência que você quer para o seu jogador. Antropologia. Você precisa entender o que aquele seu público, o que aquelas pessoas que querem fazer jogos, querem consumir os seus jogos, querem. Nem sempre você, como game designer, está alinhado ou está fazendo alguma coisa que você goste, mas muitas vezes você precisa ir às ruas, conversar com as pessoas, ou até em muitos casos, no caso de grandes empresas, né, encomendar pesquisas para saber o que as pessoas querem.
Você não pode ir simplesmente só pelo seu instinto. Eu, por exemplo, adoro jogos de luta, mas eu nunca fiz um jogo de luta na minha vida. Primeiro, porque é extremamente complexo. E segundo, porque é um mercado que hoje está muito fechado para novos jogos, para novas ideias. Então, eu não posso ir só pela minha cabeça e falar, eu vou fazer um jogo de luta porque eu quero, porque eu acho legal. Não pode ser assim, só assim. Você precisa entender se o público realmente quer aquele tipo de produto, e aí sim você consegue desenhar a experiência para ele. Brainstorming. Você precisa manter a sua mente funcionando o tempo todo. Obviamente você precisa descansar, obviamente você precisa dormir. Todo mundo já deve ter passado por aquela situação onde você está com algum problema ou está com alguma situação que você precisa pensar muito. Você deita na cama, aquela ideia vem, a gente levanta correndo para anotar ou para resolver aquela questão. Isso já aconteceu comigo inúmeras vezes. Banho também, por algum motivo, água. Quando corre pela tua cabeça, vem um monte de ideia. Então você precisa estar o tempo todo tendo novas ideias. Essas novas ideias são o que movem a vida de um game designer, de qualquer pessoa que trabalhe com artes. Você manter a tua cabeça funcionando e aproveitar tudo que você achar legal para aplicar dentro dos seus jogos, dentro das coisas que você faz. Você precisa também conhecer um pouquinho do mercado. Essa é uma área em que você precisa entender quais as tendências que o mercado quer. Se vocês olharem para trás, olharem para a história dos games, a gente viu que a gente passou por uma era onde tinham muitos MMORPGs, depois a gente passou por uma era onde tinham muitos MOBAs. Hoje a gente está passando por um outro momento onde a gente tem os jogos como Free Fire, como o PlayerUnknown's Battlegrounds, o próprio Fortnite. Então a gente tem condições do mercado e a gente precisa entender essas condições para que a gente possa prever se o nosso jogo realmente vai ter sucesso e também adaptar o jogo àquela nova realidade, àquelas coisas que as pessoas querem. É bastante importante que a gente também tenha algum conhecimento de cinematografia. O que é cinematografia? É a fotografia do cinema, é o uso de câmeras, é entender aonde você pode posicionar, aonde você pode colocar certa iluminação, aonde você pode... que ângulo de câmera você pode pegar. E, gente, você não precisa gastar dinheiro para absolutamente nada disso. Tá? Tudo isso você consegue estudar lendo livros, você consegue estudar navegando na internet, fazendo pesquisas no Google. Cinematografia, por exemplo, o que eu faço? Os meus filhos têm bonequinhos. Então, eu pego um ring light, eu pego uma câmera de celular, eu pego os bonequinhos e eu fico testando como a iluminação bate naqueles bonequinhos com a câmera do celular. Então, isso já é um estudo, isso já é um conhecimento de cinematografia, de fotografia. Você fazendo essas pequenas coisas, sendo bastante criativo em usar os recursos que você tem dentro da sua casa, você consegue estudar tudo isso. Tá? Então, fiquem tranquilos. Você também precisa ter bastante conhecimento de comunicação. Você precisa saber conversar com as pessoas, você precisa saber falar as suas ideias para os seus colegas de trabalho, para o seu público, para o seu cliente. Você precisa expor as suas ideias, você precisa saber expor as suas ideias. Você também precisa ter escrita criativa. Escrita criativa é aquele momento em que você vai pegar todas aquelas coisas doidas que você pensou durante sei lá quanto tempo e vai colocar no papel, vai construir mundos inteiros, vai construir universos, vai construir pessoas, e aquilo tudo vai ser útil para você criar o teu jogo. E quanto mais você se dedicar a detalhar esses mundos, mais interessantes eles vão ser, mais vivos eles vão ser e mais atrativos eles vão ser para o seu público. E economia.
você também precisa ter algum conhecimentozinho de economia. Essa é outra coisa que não é tão divertida assim, mas é importante. Hoje, muitos jogos têm sistemas econômicos inteiros dentro deles. Você precisa, principalmente jogos mobile, você precisa farmar um tipo de moeda, ou farmar diamante, ou farmar qualquer outra coisa para que você consiga comprar aquele item que você precisa, ou aquela aceleração de XP. Então, é bastante importante que você tenha pelo menos um conhecimentozinho de sistemas econômicos para você balancear a experiência do teu jogador para que ela fique do jeito que você quer. É bastante interessante também que você tenha conhecimento de história. Tá? Por quê? Muitos jogos, eles acontecem em períodos históricos. Se você olhar aí, você vai ver jogos como Medal of Honor, como Assassin's Creed, que acontecem em períodos históricos. Então você precisa ter algum conhecimento de como era o comportamento das pessoas, as ações, as vestimentas. Tudo isso é interessante que você saiba para que você possa construir aquele universo de forma realista. E mesmo os jogos que acontecem em mundos de fantasia, eles acontecem com base em algum momento histórico do nosso planeta, do nosso mundo. Então, quando a gente pega um RPG, por exemplo, medieval, ele é baseado na era medieval que o nosso planeta viveu. Então você consegue basear as roupas, você consegue basear as falas, você consegue basear as palavras dentro daquela história, dentro daquele universo. Então é bastante interessante que você tenha esse conhecimento de história para poder explorar bem aquele universo que você está criando. Música. Música é um outro elemento que é extremamente importante para que você traga o teu público para dentro do teu jogo. É graças à música que as pessoas se sentem imersas dentro do seu mundo. Então, é bastante importante que você pense que tipo de música, que tipo de coisa você quer demonstrar para o seu público, como você espera que ele reaja àquela música, como que você espera que ele entenda aquela música, e é bastante importante você ter músicas adequadas para construir a experiência. Então, quando você está num universo de terror, por exemplo, você tem uma música sinistra, você tem uma música soturna. Quando você está num universo como o universo dos jogos de Mario, é sempre uma música alegre, uma música upbeat, né? Aquela animada, sempre feliz. Então, é isso que te traz para dentro do jogo. A música ajuda muito na questão da imersão do jogo. Psicologia. Também é bastante importante que você entenda certas nuances do funcionamento da mente humana. Você consegue emocionar as pessoas com um certo tipo de texto, ou você consegue irritar as pessoas com outro tipo de texto, com certas falas, criando personagens. É muito importante que você tenha algum conhecimento de como inspirar, de como irritar, de como fazer as pessoas se rirem, as pessoas se animarem. Isso também é uma habilidade importante para o game designer, porque quando você está moldando a experiência, ter o conhecimento de psicologia ajuda você a conseguir explorar essas facetas da mente humana e conseguir trazer o teu jogador para dentro do teu jogo. Assim como a música, os efeitos sonoros também são bastante importantes para dar realismo ao mundo que você construiu. Então, é bastante importante que os efeitos sonoros sejam muito bem trabalhados para que o seu jogador entenda, compreenda o mundo pelo som. Hoje em dia, inclusive, existem alguns jogos que são adaptados para deficientes visuais. E as pessoas se orientam dentro desses jogos exclusivamente através do som. Então, é bastante importante dar essa atenção aos efeitos sonoros, porque eles também são um meio de inclusão social. Então, graças
ao bom uso dos efeitos sonoros, várias pessoas que antes achavam que nunca iam poder jogar nenhum tipo de jogo, estão conseguindo jogar simplesmente pelo uso do som dentro dos jogos. É muito interessante a maneira como os efeitos sonoros são tratados hoje em dia, e já se pensa em jogos para deficientes visuais. Legal. O Matheus Rodrigo, ele fez uma pergunta aqui que é bem legal para ajudar a galera a distinguir um pouco, né? Ele perguntou aqui, música é tipo uma trilha sonora dos jogos, certo? Tipo, o jogo fica muito agitado, aí coloca uma trilha sonora agitada. E se o jogo for de terror, coloca uma trilha sonora mais, né, sinistra, de terror e tudo mais. É, isso aí. Você precisa pensar a música de acordo com a situação que o personagem está passando e a situação que está acontecendo dentro do jogo. É muito comum, por exemplo, a gente mesmo se orientar pela música dentro do jogo. Quem já jogou um jogo muitas vezes, às vezes está numa situação de calmaria, então não tem nada acontecendo, então a música está baixinha, está lá no fundo, e aí começa uma batida mais forte, uma música mais agitada, e você se liga, opa, deve ter algum inimigo por aqui. Então é graças ao uso da música que você se prepara para aquelas situações. A escrita técnica é outro pré-requisito para o game designer. Por que escrita técnica? Porque você vai precisar escrever um monte de documentos. Não se iludam, tá? Não quero iludir ninguém aqui. A vida de game designer é muito mais na frente do computador, estudando e escrevendo. Você vai escrever muito, você vai botar as ideias no papel, você tem que ter um conhecimento de escrita técnica. O que significa escrita técnica? É você escrever com clareza, escrever para que as pessoas entendam a tua mensagem sem deixar nenhuma margem de dúvida e sem deixar nenhuma margem para a interpretação errada. Não pode. É bastante importante que você releia muito o que você escreve para evitar que quando o seu texto chegue lá na mão de uma outra pessoa, ela consiga fazer o trabalho dela de forma adequada, sem que haja retrabalho. Não, mas não foi isso que eu quis dizer. Ah, mas não é bem assim. Isso não pode acontecer. Tá? É bastante importante que você escreva de forma que as pessoas entendam o que você quer dizer com aquilo. Artes visuais. Todo jogo ele precisa ter um visual. A gente estava falando aqui de jogos para deficientes visuais, mas a gente tem que considerar que um jogo é uma arte audiovisual. Então, é bastante importante que você conheça as linguagens de design gráfico, para que você entenda como é que vai acontecer, por que você vai usar certos tipos de cores dentro do seu jogo, você precisa contrastar. Então, por exemplo, se você tem um fundo do seu jogo que é um horizonte azul, você não pode botar um personagem com uma camisa azul, porque ele vai sumir no horizonte. Então, você tem que ter algum conhecimento disso para que você adapte o teu jogo, para que você contraste bem o primeiro plano com o segundo plano, que você saiba entender como fazer uma interface, né, uma HUD, que são pontos de vida, aquelas informações que aparecem dentro da tela do seu jogo, de forma que não atrapalhe a ação, que não fique na frente de algum elemento que seja importante para o jogador ver. Então, isso com o tempo você vai aprendendo, você vai estudando, e com a sua experiência você vai desenvolvendo isso. Mas é importante que você saiba exatamente como usar certos elementos gráficos para fazer com que o seu jogo fique mais rico, mais bonito e mais interessante para o grande público. Ok? Como eu falei antes, todas essas habilidades são essenciais para que você saiba? Não. Todas essas habilidades são essenciais para que você se torne um game designer? Não. Elas são importantes para que você se torne um melhor game designer. Mas se você não tem alguma dessas habilidades, você não precisa se preocupar, vou desistir, não vou conseguir. Não é isso. Você sempre pode estudar, você sempre pode correr atrás do seu propósito, sempre pode correr atrás do seu objetivo. E com muito pouco recurso, com muito pouco investimento, você consegue chegar nessas habilidades. Você se dedica, observa a tua própria casa, observa a tua rua, observa o mundo, e você vai começar a entender
certas coisas, só parando. Senta num banco de praça, para e fica observando. Olha para os prédios, olha para as pessoas, olha para a natureza, para os animais, para insetos. Tudo isso são fontes de inspiração. Eu tenho certeza que muitos de vocês já ouviram falar de Shigeru Miyamoto, que é o maior game designer da história do mundo, na minha opinião. O cara só criou Mario, Zelda e todos os jogos importantes da Nintendo. Um dos jogos que ele criou, que é Pikmin, ele criou simplesmente sentando no jardim da casa dele e observando as coisas no jardim da casa dele. É por isso que Pikmin são criaturas pequenininhas, né? E que no cenário você vê tampas de garrafa, latinhas velhas, coisas simples, coisas básicas. E ele conseguiu criar um jogo de sucesso simplesmente observando essas coisas. Então, é bastante importante que vocês entendam que o trabalho de um game designer é se basear na vida, na natureza, nas coisas que estão ao nosso redor para criar jogos cada vez melhores para o nosso público. Mantenham isso dentro de vocês e vocês vão ser game designers formidáveis. Mas tem uma habilidade que eu considero a mais importante de todas. Qual é a mais importante habilidade de um game designer? É ouvir. Como assim ouvir? Eu ouço o tempo todo. Estou ouvindo um monte de coisas aqui ao meu redor. Estou ouvindo as pessoas, estou ouvindo, sei lá, carros, pássaros, aviões, os barulhos que os meus cachorros fazem aqui, os meus filhos estão lá brincando lá embaixo. Isso tudo são coisas que eu estou ouvindo. Não? Não. Você está escutando. Eu vou explicar. Por que ouvir é a habilidade mais importante? Ouvir é diferente de escutar. Tá? Prestem bem atenção nisso. Ouvir é muito diferente de escutar. Escutar é a condição de você perceber os sons à sua volta. Então agora eu estou ouvindo o meu cachorro andando no corredor aqui atrás. Eu estou ouvindo, como eu falei, os meus filhos estão jogando videogame lá embaixo. Mas escutar é muito diferente. Ouvir é muito diferente. Ouvir é você entender e interpretar a mensagem que está sendo dada por aquela pessoa que está falando contigo. É você realmente compreender o que está sendo dito e perceber as entrelinhas das palavras. Não existe entrelinha se você não está lendo, por isso que está entre aspas ali, tá? Então, o que é? É você chegar para aquela pessoa e falar: ei, cara, tudo bem? O cara, tudo bem, tudo bem. Ou você chegar para uma outra pessoa e perguntar: ei, tá tudo bem? Tá tudo bem, sim. É muito diferente. Você percebe pelo comportamento das pessoas se elas estão bem ou não. Isso é você ouvir. Isso é você entender a mensagem. A pessoa está falando a mesma coisa, duas pessoas diferentes estão falando a mesma coisa, mas você compreende, através das suas experiências como ser humano, que tem alguma coisa diferente ali na mensagem. A mesma coisa que você pergunta pro cara: e aí, o jogo é bom? Caraca, o jogo é muito bom, que não sei o quê. Fiquei 12 horas jogando direto, meu Deus do céu, não consigo parar. Ou você pergunta para outra pessoa: o jogo é bom? É legal. Então, prestem bastante atenção em ouvir as pessoas. Ouvir é extremamente importante para você como game designer, porque você precisa pegar certas nuances, principalmente quando as pessoas estão dando feedback sobre alguma coisa que você fez. Um texto, um jogo, um trabalho. É muito importante que vocês se liguem nessas questõezinhas, porque isso vai fazer muita diferença na sua vida como game designer. E por que ouvir é a habilidade mais importante? Você precisa ouvir a sua equipe, porque vocês estão trabalhando juntos e tomando decisões extremamente importantes juntos. Então, quando você estiver trabalhando nos seus jogos, ouça a sua equipe. Pare o que você estiver fazendo e ouça o que eles estão falando.
Tá? É muito importante. Você está desenhando no papel, não está olhando no olho, você não está ouvindo propriamente. Você precisa ouvir e entender o que as pessoas estão falando para que você consiga não apenas orientá-las, como às vezes, principalmente quando você está conversando com uma equipe que está trabalhando contigo, pegar certas ideias que as pessoas estão dando, às vezes sem perceber, e aplicar aquela ideia dentro do seu jogo. Você precisa ouvir o seu público, porque eles são pessoas que vão estar jogando o seu jogo. É aquilo. E aí, gostou do jogo? Caramba, o jogo é maravilhoso, gostei. Meu Deus, deixa eu jogar mais um pouquinho. Ou, é legal. As duas pessoas estão falando que gostaram do seu jogo, mas as reações são muito diferentes. Então, é aí que você precisa ver que lá naquele segundo exemplo tem alguma coisa errada. Opa, o jogo não conseguiu atingir esse cara da maneira como a gente esperava. Por mais estranho que isso possa parecer, você também precisa ouvir o teu jogo. Por que ouvir o teu jogo? Ele é fruto do teu trabalho e você precisa conhecer o teu jogo de trás para frente. Mas é bastante importante também que você aprenda a desapegar de certas coisas. Quando a gente é game designer, uma das primeiras coisas que a gente faz quando a gente está pensando num jogo é fazer um protótipo. Então, você pega e joga aquele protótipo, você testa aquele protótipo e fala, tem uma coisa aqui que não tá legal. Você testa mais uma vez, não tá legal. Testa a terceira vez, não tô gostando. E aí, ao invés de você ficar testando 4, 5, 6 vezes e modificando coisas, a gente precisa aprender a desapegar. Descarta aquele protótipo, começa do zero. Muito provavelmente você vai perder muito tempo naquela ideia e você não vai conseguir dar segmento àquela ideia. Então é mais importante que você aprenda a desapegar, ouça o teu jogo. Isso não vai funcionar, isso não vai ficar legal. E descarta para que você siga em frente, para que você consiga trabalhar em alguma coisa que seja realmente interessante e que realmente vá para frente. Com certeza. É até uma das coisas, né, Rodrigo? Se a gente não sabe como escutar o nosso jogo, me corrija se eu estiver errado, a gente às vezes pensa que tá uma coisa, né, fantástica e tudo mais, mas está pra gente, né? Agora, o público que realmente vai consumir é totalmente diferente. Isso acontece com muitos jogos, tá? Não é só uma questão de gosto pessoal da pessoa que tá jogando. Às vezes é uma percepção de que realmente tem alguma coisa errada ali no teu jogo, que não tá funcionando. E como a gente trabalha com muitas ideias, muitas vezes a gente acha, caramba, essa ideia vai ser fantástica, o nego vai se amarrar, e não acontece. Então, desapega das ideias e vai em frente. Tem um grande artista, um grande game designer, chamado Will Wright, que uma vez ele disse a seguinte frase: se o game designer está se divertindo mais do que o jogador, tem alguma coisa errada. O trabalho do game designer é você fazer o jogo e proporcionar a experiência. Então, a partir do momento em que aquilo está muito mais legal para você do que está para o jogador, aquela ideia não vai funcionar. Então, por isso que você precisa ouvir o teu jogo. Você precisa ter essa nuance de entender o que tem de errado com a sua ideia e com o seu jogo. Você precisa também ouvir o seu cliente. O que é o cliente? Em muitos casos, você vai trabalhar numa empresa, essa empresa vai ter um contato com uma outra empresa e essa outra empresa vai pedir, eu quero que você faça um jogo assim. Essa empresa vai ser o seu cliente e você vai ter que fazer o jogo dentro daquilo que ele pediu. Isso, na verdade, é a realidade de 90% dos game designers, tá, gente? Então, por mais que você ache que em algum momento você vai fazer o seu jogo do sonho, e eu acredito que você vai algum dia, 90% das vezes você vai estar fazendo um jogo que alguém pediu que você fizesse. Então, é bola para frente, fazer o melhor que você pode, porque é fazendo esse tipo de jogo que você vai, eventualmente, conseguir fazer aquele jogo dos teus sonhos. Eu mesmo, só para vocês verem, estou trabalhando hoje num jogo que eu sonho em fazer lá desde os anos 90, provavelmente muitos de vocês não estavam nem nascidos ainda. Então, hoje que eu estou conseguindo dar vida a esse jogo. Então, é para ser paciente, sim, é para trabalhar muito, sim, e eventualmente você vai conseguir, isso eu tenho certeza.
Finalmente, você precisa ouvir a si mesmo. E não apenas seguir alguns instintos, mas também ser autocrítico e reconhecer os seus erros. Volto àquele assunto que eu falei antes. Observa o que você está fazendo. Tem alguma coisa errada. Melhora. Ok, não está funcionando. Descarta. Tá? Às vezes o teu instinto vai chegar e vai falar, olha, não está legal, não está funcionando. É aí que entra a questão da autocrítica, reconhecer que, por mais que você ache que aquela ideia é fantástica, ela não está funcionando. Então, é bastante importante que vocês tenham essa consciência como game designers de que, às vezes, as coisas não dão certo. Então, bola para frente, siga para o teu próximo jogo e vamos embora. Legal, muito bom. Essas dicas aí são cruciais, né? Eu diria, é importantíssimo aí que a gente, né, tenha a oportunidade de trazer essas dicas para mostrar realmente aí, né, que não é, né, nem tudo são flores, mas que as coisas continuam sendo sempre boas, né, se a gente realmente seguir algumas dicas aí super importantes para fazer tudo rolar certinho, né? Inclusive, Rodrigo, eu queria aí conversar um pouco contigo, né? A gente sabe que a indústria, né, de games está num crescimento gigantesco, né? E acredito que todo mundo tá nessa sala jogou pelo menos um jogo aí durante a quarentena, né? E eu particularmente aí baixei vários jogos, tanto no meu celular e tudo mais, tinha mais jogo do que aplicativo normal, né? E a gente sabe aí que tá crescendo desde 2013 essa indústria, né? E, né, a demanda continue crescendo, né, para trazer profissionais que estejam capacitados na área e continuar crescendo ainda mais, né, com 1 bilhão de oportunidades que a gente tem aí agora, né? E por isso eu trouxe aqui para vocês, né, que estão assistindo aqui hoje a gente, alguns programas de ensino aí de profissão na área de game development, né? Então vocês podem conferir, por exemplo, profissão game designer, para vocês aprenderem a serem tão feras quanto o Rodrigo e aprenderem a dominar tanto o mercado de games, como também trabalhar aí com GDD, aprenderem como montar toda a estrutura de um jogo, a documentação, para ficar super legal aí e fazer trabalhos maravilhosos. Tem também o profissão artista 3D, para quem já tem aí o lado mais artístico, né, e deseja aprender como fazer modelagem, renderização, aprender a animar também. Tem o profissão Unreal Engine Game Developer, para você aprender a programar jogos, tanto usando Blueprints quanto C++, e o profissão desenvolvedor de games em Unity, para você aprender essa ferramenta maravilhosa, né, esse motor de jogos muito bom, que a galera adora aí, e também aprender bastante aí de C# para aprender a programar legal. Além disso, né, os nossos programas, né, têm mentores como o Rodrigo, né, que estão inseridos no mercado de trabalho, tem muita experiência aí para passar para vocês, né, e são conhecidos tanto aqui no Brasil quanto também internacionalmente. Os programas de profissão, eles são, na verdade, né, compostos aí por 3 ou mais cursos, que são programas justamente aí como intensivão para habilitar vocês com necessidades, né, necessidades aí que os profissionais realmente utilizam na área. Então é legal que já está personalizado aí certinho para vocês. E durante o programa, vocês têm toda a montagem de portfólio, né, de cases reais, justamente para aprender na prática e entrarem no mercado de trabalho. Como funciona? Na prática, você assiste às aulas, você faz as atividades, tem as atividades corrigidas pelos nossos mentores, e aí você tem também o projeto de conclusão. Além disso, vocês têm toda a mentoria, onde você tem o feedback do mentor, quando você realiza as suas atividades, ou qualquer dúvida que você tem durante o aprendizado. Você tem os vídeos, são super interativos, com os módulos separados. Tem a aba de discussões, onde você começa já também a conversar com outros alunos, tem todo ali o apoio tanto dos alunos quanto dos mentores e tutores. Tem o nosso serviço de atendimento, que começa desde aqui, com a galera já aí conversando com vocês aqui no chat, e também depois para solucionar mais dúvidas aí que vocês tenham sobre qualquer programa na área de game. A comunidade, né, o Rodrigo sabe o quão é importante, né, ele pode até confirmar para vocês, o quão é importante a gente começar a ter esse elo, né, com profissionais e também estudantes, para vocês aí, quem sabe no futuro, já tem a sua própria equipe aí de desenvolvimento de games, que já está partindo aqui da Mentorama.
Então vocês sabem quão importante ter esse networking e conexão com as pessoas perto de você. Além disso, terminando o curso, vocês têm habilidades profissionais muito legais, né? Óbvio, dependendo aí do curso que vocês escolherem, varia de habilidade para habilidade, mas é muita coisa legal já para vocês entrarem no mercado de trabalho. A gente também oferece 4 orientações por ano sobre a carreira escolhida, 6 workshops diferentes ao longo do ano, laboratórios aceleradores e consulta ao vivo com os mentores também. E finalmente falando aí, tem também a ajudinha para vocês encontrarem o emprego dos sonhos de vocês, né? Onde o nosso centro de carreiras vai ajudar vocês a organizarem um portfólio, criar um currículo aí super legal, personalizado, com foco na área que vocês querem ingressar, né? Tem aí treinamento que eles ajudam vocês para entrevistas reais, preparam vocês também para até 3 entrevistas com as nossas empresas parceiras, tem a consultoria personalizada, desenvolvimento de carreira, tem também a consulta aí ao vivo com eles, tem o Mentorama Game Lab, onde você, com mais 8 alunos aí, vão desenvolver um jogo do zero, e aí, com o desenvolvimento, né, com a ajuda dos nossos mentores, profissionais da Mentorama, vão lançar esse jogo no final do projeto, então é super legal que vocês vão sair do curso já com os projetos no portfólio e um curso lançado. A partir de agora, vai aparecer aqui para vocês na parte superior um botão para vocês se inscreverem, tá bom? Então acessem o link, deixem nome, telefone, e-mail para os nossos consultores conversarem com vocês e para vocês conhecerem mais sobre os nossos cursos e sobre as áreas que vocês gostam, né? Então quando vocês entram aí no link, vocês vão ver a parte toda de programação, um pouco mais abaixo a parte dos cursos de design e mais para baixo a parte de game design. Então é só rolar a página, dar um clique lá no curso que você tem interesse, no Profissão Artista 3D, Profissão Desenvolvedor em Games em Unity, Profissão Unreal Engine ou Profissão Game Designer. Os nossos consultores vão conversar com vocês sem compromisso, tá bom? E te explicarem melhor aí a diferença de cada curso, para vocês entenderem aí e ingressarem no curso correto aqui com a Mentorama, tá bom? Bora lá então, Rodrigo. Deu tempo de beber uma água aí, tranquilo? Boa, tá tranquilo. Vamos lá. Maravilha. Vamos lá, continuando. Outra coisa bastante importante para você como profissional de game design é conhecer os sistemas de jogos. Vamos lá. Ok, mas o que são sistemas de jogos? Um jogo, basicamente, ele é um grupo de sistemas, tá? Mas, para nós, como game designers, sistemas são combinações de mecânicas de jogos que recebem comandos e que geram um resultado. Como assim? Imagina que você, como jogador, está lá segurando o seu controle, você aperta um botão e esse botão gera uma ação dentro do jogo. Isso já é um sistema. Tá? Isso já é parte de todo um sistema que acontece dentro do jogo para entender qual botão que você apertou e gerar a ação dentro do jogo. Então, você está acionando a mecânica de pular. Então, você aperta o botão, o sistema reconhece o botão e gera o resultado que é o seu personagem efetivamente pular. Espera aí que isso aqui está repetido, desculpa aí. Então vamos lá. Os pontos de vida dentro de um jogo também são um sistema. Então imagina, você está lá no combate com um inimigo dentro do seu jogo. Você é atingido pelo seu inimigo. O jogo calcula o dano. Então, o dano pode ser, se você estiver jogando um jogo de luta, por exemplo, se você estiver defendendo, um dano é menor do que o dano que você tomaria se você não estivesse defendendo. Ou a defesa, dependendo do jogo, anula totalmente o dano. Depende, cada jogo tem uma mecânica diferente. Mas o jogo, então, calcula o dano dado àquela circunstância e o personagem perde uma quantidade de pontos de vida. Isso também é um sistema.
Tá. Então, vocês veem, tem aquele sistema de pulo e agora a gente tem um sistema de vida de um personagem. Isso tudo dentro do mesmo jogo. Então, aquilo tem que estar funcionando, aquilo tem que estar integrado e aquilo tem que estar apto a fazer com que o jogo funcione corretamente. Inventários também são um sistema. Então, imagina que você está jogando aquele joguinho de RPG, você abriu aquele baú maroto e você ganhou um item. O seu personagem vai pegar aquele item. O jogo vai identificar o item que você pegou. Normalmente ele bota lá os atributos do item que você pegou, que tipo de item é aquele, que tipo de raridade, dependendo do item, se ele é raro, se ele é lendário, se ele é épico, seja o que for. E ele adiciona aquele item ao seu inventário. Então agora a gente tem um terceiro sistema. Seu sistema de inventário, você tem o sistema de vida e você tem o sistema de ação, que é o pulo. Então, olhem só, todos esses sistemas, eles funcionam não apenas de forma independente, como eles também têm que funcionar de forma integrada dentro do jogo, para fazer com que o teu jogo tenha todos esses sistemas funcionando de forma harmônica. Então, os jogos podem ter uma série de sistemas que vão desde a criação do personagem até combates e condições de vitória ou derrota. É muito importante que você, como game designer, conheça os sistemas que o seu jogo vai ter. É bastante importante que você saiba exatamente tudo o que vai acontecer dentro do teu jogo, para que você consiga explicar aquilo para a equipe que vai trabalhar. Você precisa, por exemplo, no sistema de pulo, você precisa fazer com que uma equipe de animadores pegue aquele seu conceito, desenhe o personagem pulando e efetivamente vai ter aquela ação. Num jogo 2D, num jogo 3D, normalmente você cria o esqueleto daquele personagem, irrigando ele, que a gente chama, e aí o seu personagem, você vai adicionar aquela animação de pulo e o personagem vai pular. No sistema de vidas, mesma coisa, você tem que ter uma barrinha ou tem que ter alguma informação de vida para o seu jogador, e aí a partir do momento que você toma dano, vai descontar aquela quantidade de dano dos seus pontos de vida, ou justamente no sistema do inventário, você vai pegar o item ou vai retirar o item do inventário e o jogo precisa entender que aquele item saiu do inventário e está à disposição do jogador para uso, ou o contrário, que ele pegou o item, guardou dentro do inventário e ele ali está guardado ali para ele usar. Os sistemas são bastante importantes que você entenda separadamente e que você consiga também fazer, integrar esses sistemas dentro do teu jogo. Ok, outra coisa importante para que você seja um game designer de sucesso é entender as etapas dos desenvolvimentos dos jogos. O game designer é um dos profissionais que acompanha o desenvolvimento do jogo em todas as etapas. Desde lá, da pré-produção, desde a idealização do jogo, até o jogo estar gold, até o jogo partir para pós-produção. O game designer está envolvido em todas essas etapas. Por isso, é bastante importante que ele saiba o que está acontecendo em cada uma dessas etapas. Mais uma vez, eu não estou falando que você precisa saber fazer tudo. Você não precisa saber compor música, você não precisa saber programar, você não precisa saber sobre engines. É até importante que você conheça as engines, muito mais no sentido de você conseguir fazer os seus protótipos e testar os jogos, do que no sentido de você fazer o jogo todo dentro da engine. Mas é importante que você saiba como essas etapas funcionam, que você saiba que tipos de problemas e dificuldades os profissionais que vão trabalhar contigo podem passar. Eu, por exemplo, estou trabalhando num jogo hoje que ele vai ser um jogo multiplayer. Então, quando eu fui contratar um profissional para trabalhar comigo, a primeira coisa que eu pergunto é, olha, o nosso jogo vai ser multiplayer para 300 pessoas simultâneas. Como é que você vai fazer isso? Como é que você vai encaixar isso dentro do sistema do jogo?
Então, ele precisa saber, ele precisa entender como aquilo funciona para que eu possa planejar o jogo adequadamente para caber dentro do que foi planejado. Então, eu preciso entender que eu preciso de um profissional que vai dar conta de fazer aquele trabalho. Assim como, se, por exemplo, eu preciso de um artista que saiba desenhar um estilo de arte mais realista, ou um estilo de arte mais anime, ou um artista de pixel art, dentro da área de artes, a gente tem diversas vertentes e cada uma encaixa diferente em cada jogo. Então eu preciso também saber que tipo de arte que eu vou colocar dentro do meu jogo para que eu contrate um profissional adequado para me dar aquela arte para eu colocar dentro do jogo. Então é importante que o game designer conheça um pouquinho de cada coisa para que ele saiba direcionar o trabalho e planejar o trabalho para que o jogo saia do jeito que ele pensou. Vamos lá. E quais são as etapas do desenvolvimento de jogos? A primeira etapa é o conceito. O conceito é aquela parte onde você vai pegar, vai ter aquela tua ideia inicial e você vai desenhar muito por alto como vai ser o teu jogo. Então, você pensa, você desenvolve a ideia do jogo, você pensa em alguma funcionalidade básica, você pensa em alguma coisa da história, não precisa ir a fundo, como vai ser o enredo básico. Se o jogo é viável, tá? Então, não adianta eu chegar e pensar que eu vou fazer um MMORPG interplanetário, que cada planeta vai ter o seu ecossistema, vai ter a sua população. Isso é impossível de pensar isso. Então, é importante que você pense na viabilidade do seu jogo. E, finalmente, os custos. Ok, não é trabalho do game designer, normalmente é um produtor que se preocupa com orçamento, com financiamento do jogo e tudo mais, mas é importante que você já considere alguma coisa dos custos do seu jogo para que você possa trazer aquele jogo para a realidade. Como eu falei, não adianta ficar pensando no MMORPG interplanetário de vários planetas com ecossistemas e com populações diferentes, porque isso vai custar uma fortuna que eu não vou conseguir levantar. Então, trazer o jogo para dentro da realidade, trazer o jogo para dentro de uma realidade financeira que você consiga trabalhar. E, finalmente, entender o mercado. Não adianta eu fazer o melhor MMORPG do mundo se hoje em dia ninguém quer jogar MMORPG. Então, é bastante importante que você conheça certas coisinhas. Mais uma vez, não precisa ir a fundo, mas principalmente para você criar o conceito, é bastante importante que você tenha algum conhecimento de custo e de mercado para que você possa adaptar o teu jogo à realidade daquele mercado e daqueles custos. A segunda etapa do desenvolvimento é a pré-produção. É aqui, aí sim, você vai definir como é que vai ser a história, quem vão ser os personagens, que tipo de arte que você vai usar, como vai ser a produção do jogo, quantos profissionais você vai precisar. Você vai definir como vai ser o level design, como vão ser desenhadas as fases, se o jogo vai ser mundo aberto, se ele vai ser 2D, se ele vai ser 3D, ou se ele vai ser 3D com movimentação em 2D, seja lá como for, as principais mecânicas. É aqui que você vai definir tudo isso. Tá? Você vai escrever um documento, que a gente chama de Game Design Document, ou GDD, aonde todas as etapas, todo o processo de desenvolvimento do jogo vai estar escrito ali, e você vai trabalhando aquele jogo conforme vai rolando a produção. A terceira etapa é desenvolver o protótipo. Lembra que eu falei do protótipo lá atrás? Pois é. Um protótipo é um item de software que captura a essência do que torna o game especial. Então imagina que você tem uma ideia de uma mecânica revolucionária. Você vai gerar um protótipo dessa mecânica, ou dentro de uma engine, ou dentro até de uma engine mais simples, para você testar aquela mecânica, para você testar aquela ideia, ou até no papel. Você pode fazer um protótipo de papel, não tem absolutamente problema nenhum. Eu mesmo gosto muito de trabalhar com papel, eu compro cartolinas
gigantes assim e vou desenhando coisas no papel para testar aquela mecânica, para ver se aquela mecânica funciona da maneira como eu estou pensando. Ter uma referência visual é extremamente importante do que só você escrever ou do que só você manter dentro da sua cabeça. Aliás, nunca mantenham nada só na cabeça, tá? É bastante importante que um game designer sempre tenha, papel. Extremamente importante. Tem um caderninho aqui do meu lado. Sempre que eu tenho alguma boa ideia, eu anoto essa ideia, porque a minha memória já está falhando. Então, é importante anotar tudo para que você não esqueça, não perca as ideias que você tem. E aí vamos voltando ao protótipo. É bastante importante que você prototipe as suas ideias para que elas sejam refinadas, para você testar, para funcionar, para você entender, e você até desenvolve melhor essa ideia, às vezes observando o protótipo. E mais uma vez, protótipo não funcionou 2, 3, 4 vezes, descarta, faz outro, corre atrás de outra ideia. Não adianta você ficar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 dias pensando numa única ideia e você já perdeu esse tempo todo e aquela ideia não funciona. Tá? Parte para outra. A quarta etapa do desenvolvimento é a produção. É aqui que tudo começa. Os artistas já começaram a trabalhar lá na pré-produção, já começaram a desenhar as artes conceituais, mas é aqui que tudo vai ser inserido dentro da engine, é aqui que os programadores vão entrar, que já vão começar a produzir os sistemas, ou eles vão pegar assets já pronto e vão modificando para encaixar dentro daquilo que você planejou. Eles sempre vão se referir ao GDD para observar aonde foi planejado, o que foi planejado, qual a altura que o personagem pula, quanto certo tipo de tiro dá de dano. Tudo isso, obviamente que você vai mudando com o tempo, mas é importante que você comece a planejar isso e aquilo seja registrado dentro do GDD para que as pessoas saibam exatamente o que fazer, como aquilo vai ser encaixado dentro do teu jogo. A quinta etapa do desenvolvimento é o alfa. O que é o alfa? É quando o jogo está jogável do início ao fim, mas ele ainda não está finalizado. Então, tem uma equipe que a gente chama de Q&A, né, qualidade, que valida o jogo, eles vão olhar o que tem de válido no jogo, o que não está legal, o que está funcionando, o que não está, e aí você vai avaliando como o jogo está na fase alfa para começar a corrigir certos bugs e para começar a fazer melhorias dentro do teu jogo. A sexta etapa do desenvolvimento é o famoso beta. Todo mundo já deve ter ouvido falar de jogos em fase beta. Né? O que é o beta? É basicamente onde você já chegou a um ponto onde você está satisfeito com o jogo, você considera que o jogo está pronto para ser lançado, mas ele ainda tem problemas, ele ainda tem bugs, ele ainda tem correções, e é aí, dentro da fase beta, que você vai avaliar, que você vai corrigir, que você vai botar a tua equipe de programação para trabalhar, para correr com o desenvolvimento e, finalmente, conseguir lançar o jogo. Alguns de vocês, quem joga com mais frequência, já deve ter jogado algum jogo que você chegou e falou, esse jogo estava beta, eles lançaram assim mesmo. Né? Vamos lá. A sétima etapa do desenvolvimento é o Gold. O que é o Gold? É quando a gente considera que o jogo está pronto para ser comercializado. O desenvolvimento acaba aí? Não. O desenvolvimento não acaba no jogo, quando o jogo está em Gold. Tá? Antigamente, os jogos demoravam muito mais para chegar a Gold. Por quê? Porque antigamente, quando você prensava no cartucho, ou quando você prensava o cartucho ou prensava o disco do jogo, principalmente até a época de PlayStation 2, né, e o primeiro Xbox,
Você não tinha como atualizar o jogo. Então, se o jogo saiu, já era. Ele vai sair e ele vai ficar com qualquer problema que ele tenha quando ele chegou a Gold. Então, antigamente, o Gold era quando a produção acabava. Mas hoje em dia, isso não é mais o fim da produção. Porque você ainda pode lançar patches, lançar correções, lançar DLCs, lançar expansões, seja o que for, para aprimorar o teu jogo, para melhorar o teu jogo. Então, assim como os jogos evoluíram de lá para cá, a indústria também melhorou, evoluiu de lá para cá. Hoje, você tem totais condições de atualizar o teu jogo, corrigir erros depois do lançamento. E isso pode ser tanto bom quanto ruim, depende dos olhos de quem vê e como isso é explorado, né? Então a gente tem finalmente a pós-produção. Algumas pessoas, alguns estudiosos de game design e alguns profissionais de game design ainda consideram a pós-produção uma etapa antes do Gold. Porque ele quer que o jogo não tenha problemas quando seja lançado. A Nintendo, por exemplo, ainda é uma empresa que faz a pós-produção antes do Gold. Esse é um dos motivos pelo qual os jogos às vezes demoram tanto. Eles vão refinar e testar, para que quando o jogo saia, tenha o mínimo de erros, o mínimo de problemas, o mínimo de bugs possíveis. Mas tem algumas empresas que fazem a pós-produção depois do Gold, muito para acelerar o lançamento, e porque hoje, como todos os consoles são conectados à internet, hoje todos os jogos são preparados para aceitar patch, então a pós-produção acontece muitas vezes depois do lançamento do jogo. Então aqui é quando você corrige os bugs, alguns problemas mais pontuais, menores, são corrigidos. Aí também que você vai fazer, você vai disponibilizar atualizações, expansões. E graças a isso também, a gente tem hoje jogos que eles são constantemente atualizados. O próprio Fortnite, que eu falei lá no início, ou Fall Guys, né, ou o próprio Among Us, que fez muito sucesso aí recentemente, são jogos que estão em constante atualização para que o público não saia do jogo, não termine o jogo, legal, acabou, e passe para outro. Para que continue jogando, continue mantendo a experiência, e o jogo, obviamente, ganha longevidade, ganha tempo. Tá? Mas, finalmente, qual é o segredo para ser um game designer de destaque? Tá? É a experiência de jogo. Tudo isso que eu falei até agora, tudo isso são conhecimentos que você precisa ter para dar a melhor experiência de jogo possível para o seu jogador. Então, esse é o objetivo fundamental do game designer: gerar a melhor experiência possível para o seu jogador. É bastante importante que você saiba que o propósito de qualquer jogo é a experiência que o jogador passa. E essa experiência é única para cada jogador. A experiência que eu tenho com o mesmo jogo não é a mesma experiência que vocês vão ter. Cada um tem uma experiência diferente para cada jogo. Absolutamente problema nenhum. Mas o game designer precisa pensar que são pessoas diferentes jogando aquele jogo, que são condições diferentes para cada jogador, e que você precisa, assim como qualquer profissional de arte, um diretor de cinema, um diretor de teatro, um escritor, para você passar a experiência, você precisa entender a pessoa que vai receber a experiência. Então, entendendo os jogadores, você gera uma experiência única para cada um. Isso é maravilhoso. Você vê o quanto as pessoas se divertem com o teu jogo, quantas pessoas curtem o teu jogo, curtem as suas ideias, sem igual. É muito bom. O game designer de destaque conhece muitas outras áreas além daquela que é a sua especialidade principal. Então você pode ser um game designer especializado em economia,
Se você conhecer só economia, você vai fazer só economia. Você pode ser um profissional ligado a uma outra área de game design, você vai saber só aquilo. Nada disso vai te dar destaque. É bastante importante que você consiga harmonizar mecânicas, sistemas, levels, áudio e etc. Tudo com o propósito de gerar uma experiência que vai além da soma das partes. Então, você como game designer precisa pensar, mais uma vez, na experiência do jogador. Conhecer como os jogos são produzidos, entender como os jogos são produzidos e observar o mundo à sua volta. É isso que vai fazer com que você seja um game designer de destaque. É isso que vai te diferenciar dos outros game designers. E é isso que vai fazer com que você seja um game designer de destaque pelo mundo afora. Obrigado pela atenção de todos aí. Com certeza. O legal também, Rodrigo, é que eu já reparei, por exemplo, né, você estava comentando aí da versão Gold, né, da pós-produção. Eu, particularmente, quando eu baixo um jogo, eu sempre, né, dou aqueles feedbacks, né, que a gente sempre aparece assim na tela, por exemplo, um jogo de celular, para a gente dar um feedback, né, e é legal de fazer isso justamente para ter esse tipo de ajuste, né. Às vezes a galera acaba só ignorando ali e depois reclama que o jogo é ruim, mas também não fez muito para ajudar, né. Pois é, hoje em dia, graças à internet, né, a gente tem essa possibilidade de você ajudar a pessoa que fez o jogo, né? Em muitos casos, por exemplo, eu já vi muito problema de localização, né, de tradução de texto em jogo de celular. Então eu sempre chego e falo, não, olha, isso aqui pode ficar melhor e tudo mais. Então é uma maneira até de você participar. E muitas vezes as pessoas que fizeram o jogo, a equipe que produziu, fica tão grata a você que ela te dá um bônus, que ela te dá umas moedinhas lá para você gastar no jogo. É muito interessante essa maneira de você comunicar, né, o jogador com a equipe de desenvolvimento. É muito legal. E isso acaba melhorando o jogo, tornando a sua experiência cada vez melhor, né? Com certeza. Bora lá então, galera. Deixa eu terminar de mostrar para vocês aqui, antes da gente ir para o nosso Q&A. Lembrando aí para vocês, né, que os cursos que a gente tem disponível com foco aí em profissão, nós temos o profissão Game Designer, temos o profissão Artista 3D, temos o profissão Real Engine Game Developer e o profissão Desenvolvedor de Games em Unity, tá bom? Dá um clique no botão, desce lá na página, procura os cursos da área de game, se inscrevam lá deixando nome, telefone e e-mail, é sem compromisso. Os consultores vão conversar com vocês e ajudar aí a tirar todas as dúvidas que vocês têm. Lembrando que só para quem está nesse webinar, tá? Só para quem participou aí da nossa maratona, tem 70% de desconto e ainda tem um mega presente aí que eu vou mostrar para vocês. Além disso, tem também aí a nossa parceira Provi, que trouxe uma novidade muito legal para a gente, que é a oportunidade de vocês começarem a estudar agora e começar a pagar só daqui a 3 meses, tá? Então vocês dão uma pequena entrada e voltam a pagar só daqui a 3 meses. Por que isso? Porque aí nesse tempo você já começa a desenvolver, já tem a oportunidade de fazer alguns trabalhos aí na área de freelance e talvez começar a pagar o jogo com o seu próprio investimento aí gerado do curso. Então é legal que você tenha essa oportunidade para começar a estudar, pegar firme aí no estudo, sem se preocupar durante os 3 meses, tá bom? Além disso, para todos que estão aqui na sala, né, que se inscreverem aí no nosso curso, vocês têm também mais um curso grátis. Então os 10 primeiros participantes ganham mais um curso de valor igual ou inferior, que podem usar aí para vocês mesmos, ou vocês podem dar de presente para algum amigo, colega aí, para a família, para quem vocês quiserem, tá bom? Sem contar também que vocês têm aí 30 dias grátis com a nossa parceiraça English Live para melhorar aí no inglês, mandar bem em todos os termos técnicos que vocês vão usar na área, tá bom? E aprender muito mais. Então aproveita, clica no botão, essa é a última oportunidade de vocês aproveitarem para começar uma nova carreira e conhecer muito mais aí com a gente também, tá bom? Lembrando que hoje é o nosso último dia de maratona, então é muito importante aí que vocês aproveitem essa última oportunidade da área de games para poder ingressar aí numa nova carreira ou aprender muito mais da área que vocês já estão, adquirir uma habilidade nova, né? Para você aí que já é game designer, quer aprender um pouco de modelagem, tem um programa especial aí para você. Ou se você quer aprender a desenvolver games também direto no motor gráfico, também tem aí para você. Então aproveitem,
esse momento aí é o momento perfeito para vocês aproveitarem. Vamos lá então para o nosso Q&A antes da gente encerrar. Eu vi que algumas pessoas mandaram algumas perguntas aqui bem legais. Vamos ver então o que o pessoal preparou para gente. Vamos lá. A nossa primeira pergunta é do Rian. Ele perguntou aí como eu posso juntar uma boa equipe. Bom, hoje em dia você pode juntar uma equipe ou recrutando, né? Mas aí no caso o ideal é que você já tenha uma estrutura para fazer isso. Ou no caso de um curso, por exemplo, aqui mesmo nos cursos da Mentorama, as pessoas vão comunicando entre si e estão formando equipes, tá? Já tem pessoas se formando equipe dentro dos nossos cursos. Então tá muito interessante isso. Eu não estou falando isso como jabá não, tá, gente? Mas tá muito interessante isso, porque isso aconteceu de forma espontânea. Os próprios alunos começaram a comunicar dentro dos grupos que a gente tem, onde eles tiram dúvidas uns com os outros, ou tiram dúvidas com a gente. Então eles começaram a se juntar para produzir jogos. E dentro do nosso curso, já no início, você já vai ter uma ideia bastante clara de como produzir esses jogos. Então juntar uma equipe não é tão difícil assim, a não ser que você precise de uma especialidade ou de algum conhecimento específico. Aí talvez você precise contratar por fora. Mas a maioria das equipes, inclusive de empresas grandes, tá? A ID Software começou assim, um grupo de alunos da faculdade se juntou e resolveu fazer jogo. Os caras fizeram Doom, né? Então, basicamente você pegar pessoas do mesmo interesse, juntar e começar a trabalhar. E hoje em dia, isso é ainda mais fácil, porque você tem Telegram, você tem WhatsApp, você tem o próprio Discord, e que você conversa com as pessoas juntas, vamos trabalhar, bora fazer isso, bora fazer aquilo, junta todo mundo, e com os recursos online você consegue fazer um monte de coisas. Então, hoje em dia está muito mais fácil de fazer isso, muito mais interessante. A minha equipe mesmo, uma pessoa do Rio, a outra do Rio Grande do Sul, a outra de Minas Gerais. Então, todo mundo trabalhando junto no mesmo projeto, mas cada um no seu canto. Então, está cada vez mais fácil, está cada vez mais interessante, você consegue profissionais melhores graças a essa oportunidade que você tem de usar não apenas redes sociais, mas também esses aplicativos de comunicação para fazer o trabalho. E sai muito legal, sempre funciona. Com certeza. Vamos lá, o Matheus perguntou, um PC barato sem ser de gamer, dá para fazer um jogo? Dá sim, tá? O trabalho de um game designer é basicamente você escrever o jogo, mas existem plataformas, existem engines bastante simples que você pode fazer praticamente em qualquer computador moderno, mesmo que não tenha uma placa aceleradora de vídeo ou que não tenha muita memória. Você consegue fazer um bom jogo, consegue fazer uma boa exploração. Só você ver aí a onda de jogos bons que a gente tem, que são com visual de jogos antigos, né? Visual de 8 bits ou pixel art. O próprio Undertale, que é um jogo que está fazendo muito sucesso por aí, é um jogo super simples, quase todo em preto e branco, em pixel art, e que aquilo ali foi feito num computador super simples. Então, dá para fazer um jogo sim num computador que não seja gamer. Obviamente, você não vai fazer um jogo super complexo, porque infelizmente o computador não vai aguentar. Mas dá para fazer sim. Inclusive, dá para você estudar, o que é mais importante, né? Com certeza, estudar aí é o principal, antes de querer fazer tudo, né? Às vezes a galera, né, não adianta a gente vir com o CGOpod querer fazer, sei lá, um GTA da vida, né, da primeira, que vai ser bem mais difícil do que fazer alguma coisa mais simples. Não dá para pular etapa, tá, gente? Tem que começar lá por baixo, tem que começar simples. Aí, com o tempo, você vai realmente conseguindo ir mais longe. Com certeza. E vamos lá, então, para nossa última. Na verdade, não é nem tanto uma pergunta, né? Mas uma curiosidade aí do Rodrigo. Ele perguntou onde que ele pode aí conhecer alguns dos seus jogos, seus trabalhos. Então, eu trabalhei muito com jogos para celular, tá? No início da minha carreira lá para Vivo ainda. Mas, infelizmente, muitos desses jogos eles eram na plataforma Brew, que hoje em dia está extinta. Então, infelizmente, não dá para jogar. Mas eu trabalhei com a Square Enix em Hitman Absolution,
E lá no passado, antes da Electronic Arts estar no Brasil, eu colaborei com ela com o FIFA 98. Então são 2 jogos aí bastante acessíveis, bastante famosos, que você pode ver que eu trabalhei. Legal, muito bom. Time do FIFA aí, ó. A gente tem também outro mentor aqui que é do time do FIFA, né? Então, legal aí. Giliard, né? Muito bom. Giliard. Galera, então, muito obrigado pela participação de vocês nesse webinar. Foi incrível, deu para aprender muita coisa aí sobre a área de um game designer. Eu espero que vocês tenham curtido, tanto que eu curti também. Foi um prazer aí, Rodrigo, finalizar essa maratona contigo aqui hoje no webinar. Prazer é meu. Lembrando que a última parte da maratona a gente tem logo mais com o curso de programação também, tá bom? E os vídeos antigos aí da maratona de ontem, de anteontem, até os webinars mais passados também, vocês conferem direto lá no nosso canal do YouTube, tá bom? Não esqueçam de seguir também a Mentorama aí nas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, nosso LinkedIn, dá uma olhada também nos webinars passados, tá bom? Vem para a Mentorama aí você também. E Rodrigo, muito obrigado pela sua participação. Quiser deixar um abraço aí para alguém? É isso aí, pessoal. Obrigado aí pela participação de todos. Obrigado aí. A Mentorama tem cursos muito legais. O curso de Game Design está tomando um rumo muito legal, muito interessante. Os alunos estão fazendo coisas incríveis, coisas que a gente não esperava. Então, se você realmente quer aprender Game Design, a hora é agora. Maravilha. Então, galera, tchau, tchau. Eu vejo vocês semana que vem com mais um webinar. Acompanha a Mentorama aí. Bora, então, acompanhar esse curso aí fantástico também com o nosso mentor Rodrigo, para vocês aí ficarem mais perto da carreira de vocês também, tá bom? Então, um beijo para todo mundo. Obrigado pela participação. Tchau, tchau. Tchau.